Olá, povo de Cristo, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Jonathan Cadiz, sou diácono, professor e pregador do Evangelho, sou da Assembleia de Deus, aqui no Jardim Redentor, no Rio de Janeiro, dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Lima, presidida pelo pastor Raimundo Silva. Nossa sede fica em Bento Ribeiro, somos convencionados a CGADB, e eu quero aqui hoje com você falar sobre a nossa saudosa, querida, amada Assembleia de Deus, a Breia, que na data que esse vídeo está sendo gravado, hoje é dia 18 de junho de 2024, a nossa querida igreja está fazendo 113 anos de existência. Então eu quero aqui com você hoje compartilhar um vídeo muito bom. Antes eu quero falar com aqueles que estão sempre aqui no canal. Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. Não deixe de comentar, de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, coloca no grupo da sua igreja, para junto nós homenagearmos a Assembleia de Deus. Para você que está entrando a primeira vez no canal Colégio do Discípulo, seja muito bem-vindo também. Esse canal pode ser um pouquinho, basta você se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo, e fazendo isso você ajuda bastante aqui o canal, tá bom, galera? O fato é o seguinte, a Assembleia de Deus está fazendo 113 anos de idade, e eu quero compartilhar com você aqui hoje a história das Assembleias de Deus no Brasil. Quando ela chegou, como foi, falar de Daniel Berg, Gunnar Wingren, como foi essa vinda aqui para o Brasil, como a Assembleia de Deus começou, como ela cresceu, tá bom? Então para você que é assembleano, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar, comente aqui também. Então fica até o final desse vídeo e vamos juntos sendo edificados pela Palavra de Deus. Sou suspeito a falar, sou criado na Assembleia de Deus, congrego até hoje na Assembleia de Deus, sempre congreguei na Assembleia de Deus, eu sirvo como diácono na Assembleia de Deus, tá? Assim como toda a minha família faz parte da Assembleia de Deus, tá bom? Mas eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar da Assembleia de Deus, a nossa Breia, a querida Breia. Gente, que carinho que eu tenho pela Assembleia de Deus, pela história da Assembleia de Deus, pela autenticidade com que as Assembleias de Deus tratam a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, a busca pelo batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Então, eu quero aqui falar sobre a origem da Assembleia de Deus no Brasil bem rapidamente, tá? A Assembleia de Deus foi fundada em 18 de junho de 1911 por Daniel Berg e Gunnar Wingren, tá? Esses dois missionários citados por mim, você já ouviu falar neles, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles foram dois missionários suecos. Tá? Mas para falar sobre a origem da Assembleia de Deus, a gente vai ter que embarcar agora numa viagem lá para os Estados Unidos. Você já ouviu falar no avivamento da Rua Azusa, não é? Em Los Angeles. Pois é. O avivamento da Rua Azusa foi uma porta aberta aí para o pentecostalismo ganhar força em todo o mundo. Nesse avivamento, a gente qualquer dia coloca um vídeo aí sobre o avivamento da Rua Azusa, mas hoje a gente vai focar na Assembleia de Deus. Duas pessoas que estavam ligadas diretamente a esse avivamento eram os dois suecos, tá? O Daniel Berg e o Gunnar Wingren. Eles tiveram ligação com esse avivamento, a Rua Azusa, tá? No início do século XX. Esse avivamento ele se espalhou pelos Estados Unidos e chegou em Chicago, aonde vivia Berg e Gunnar Wingren. E eles já haviam recebido, então, o batismo com o Espírito Santo, já pregavam essa doutrina, tá? Até que um certo dia eles receberam uma profecia. Nessa profecia foi falado para eles que eles iriam para o Pará, pregar o Evangelho, ganhar almas, né, e fazer a obra de Deus no Pará, só que eles não sabiam onde era o Pará, nem quem profetizou e nem eles, até que eles descobriram que o Pará era localizado no Brasil. Então, em 5 de novembro de 1910, eles embarcaram sem recurso num navio na terceira classe, no porão sem ventilação. No dia 19 de junho de 1910, eles chegaram em Belém do Pará. 14 dias de viagem, sem recurso, sem falar português, tá? Até que eles ficaram hospedados em um porão na primeira igreja batista do Pará. E ali eles começaram a ajudar no serviço da igreja, tá?
a igreja começa a crescer e eles começaram a estudar português. Tá? Enquanto Daniel Berg ele trabalhava, né, como fundidor, Gunnar Wingren ele aprendia o português e à noite ele ensinava para Daniel, aonde os dois assim foram aprendendo a língua portuguesa. E eles começaram a realizar cultos no porão da Igreja Batista, tá? Onde eles pregavam sobre o poder do Espírito Santo, a atualidade, tá? Dos dons espirituais, que é a marca do pentecostalismo, do movimento carismático, a contemporaneidade dos dons. Então eles começaram a ensinar sobre essas coisas, a pregar sobre essas coisas, tá? E logo muitos queriam buscar dessas bênçãos espirituais, né? E nesses cultos, pessoas eram curadas de doenças, de enfermidades, e o avivamento começou a marcar aquela localidade. No dia 8 de junho de 1911, uma irmã chamada a irmã Celina Albuquerque, ela foi batizada com o Espírito Santo, sendo a primeira pessoa no Pará, ou seja, no Brasil, conhecida, o que nós sabemos, né, que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tá? Isso foi após ela ser curada, o que provavelmente era um câncer. Ela foi curada e ali ela recebeu o batismo com o Espírito Santo aos 67 anos de idade. Tá bom? Agora, todo esse movimento, né, teve aí repercussões negativas. Tá? O pastor da Igreja Batista entendeu que Daniel Berg e Gunnar Wingren eles estavam ensinando falsas doutrinas, pois aquele mover na cabeça dos cristãos daquela época, ele havia ficado no passado, se imperava muito o cessacionismo e outras doutrinas. Então, o pastor da Igreja Batista, ele expulsou os missionários suecos da igreja dele, junto com quem quisesse ir com eles. E o que se tem conhecimento é que 17 pessoas foram expulsos, na verdade, da Igreja Batista junto com os missionários e seguiram eles. Assim, em 18 de junho de 1911, se iniciou a Assembleia de Deus no Brasil, que não parou de crescer, obviamente. E em meio a muitas perseguições, a igreja começou a crescer em um nível fora de série. Tá? A perseguição foi grande de vários grupos religiosos da época. Né? Os missionários, então, eles passaram a viajar pelo estado do Pará, ganhando almas. Muitas pessoas eram curadas e batizadas com o Espírito Santo. No interior, eles eram perseguidos pelos padres da cidade. Tá? Em algumas cidades onde ficaram hospedados, a casa era apedrejada. E eles também sofriam ameaça de incêndios nas casas, tá? De fanáticos. Né? Uma vez, Wingren, ele teve que fugir e dormir na floresta, tá? Mesmo sofrendo de uma enfermidade fatal. Ele relata isso devido à perseguição. Havia grupos fanáticos, religiosos, armados com facas e facões, querendo impedir o batismo. Tá? Aí o que eles faziam? Eles batizavam as pessoas no rio à noite, para as pessoas, para esses fanáticos, né, não verem. Então a perseguição foi muito grande. Porém, mesmo com tudo isso, de 1911 a 1914, em 3 anos de igreja, 384 pessoas foram batizadas nas águas e 276 pessoas foram batizadas no Espírito Santo, apesar de toda a perseguição. Tá? A Igreja Católica exercia domínio sobre as autoridades policiais e moradores, e por isso eles os instigavam a perseguir os crentes. Então a perseguição no Brasil foi muito grande. Tá? Hoje, as Assembleias de Deus, completando 112 anos, enfrenta problemas, até hoje, enfrenta perseguições. A Assembleia de Deus é muito atacado, o pentecostalismo é muito atacado pelas igrejas reformadas e por outras doutrinas. Tá? E é bom que a gente deixe aqui um parêntese. O neopentecostalismo, tá? As novas doutrinas que têm surgido, a teologia da prosperidade, o triunfalismo, são aí desafios que a Assembleia de Deus tem enfrentado. Então que fique aqui registrado, tá? Quando você vê esses tipos de movimentos, não associe diretamente a Assembleia de Deus e ao pentecostalismo. A Assembleia de Deus não prega a teologia da prosperidade, a Assembleia de Deus não prega o triunfalismo, a Assembleia de Deus não prega o neopentecostalismo. Então, assim, antes de jogar na conta da bleia,
Pesquise sobre o assunto, estude sobre o assunto, veja como surgiu esses movimentos neopentecostais, tá bom? Mas a Assembleia de Deus hoje, ela é a maior denominação do Brasil, é a que mais cresce e é a maior igreja pentecostal do mundo, com mais de 600 templos só no Brasil e presente em mais de 200 países, com mais de 69 milhões de membros. A Assembleia de Deus é a igreja que mais cresceu e é a que mais cresce em todo o mundo. Então, parabéns para a Breia, parabéns para a Assembleia de Deus, e que Deus continue aí fazendo crescer a obra dele através dessa querida denominação. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Fique na paz, até o próximo vídeo. Um abraço.